Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e quero hoje te falar sobre Agar. Quem foi Agar na Bíblia? Agar foi uma serva de Sara, mãe de Ismael, um dos filhos de Abraão. Sua história está registrada no livro de Gênesis. Agar era uma mulher egípcia e o seu nome talvez tinha sido dado por Abraão quando ele saiu do Egito para ser serva em sua casa. O nome Agar é de origem semítica e pode significar algo como fuga. A história de Agar é possível que Agar tenha sido adquirida por Abraão durante o período em que ele ficou no Egito. A história bíblica, por conta do plano de Sara, a esposa de Abraão, em oferecer ao patriarca como alternativa para gerar um filho dele. Sara era estéril, já avançada de idade, e com grande frustração por não ter dado um filho a Abraão, então ela recomendou a Agar com esperança de que, através dela, um herdeiro pudesse nascer na família. Na verdade, essa prática utilizada por Sara era comum naquela época. Se a mulher fosse estéril, né, a mulher poderia dar uma escrava, né, ao seu marido para que ele coabitasse e viesse ter filho. E isso foi registrado. Foi registrado isso lá nas tábuas de Ur e de Nuzi. Comprova esses costumes, né? O costume bem pagão, mas vamos lá. Então Agar foi concebida a Abraão, e após engravidar, Agar começou a desprezar Sara. Isso aí foi um dos fatores que mais chamou a atenção. Sara não esperava, não esperava que Agar iria maltratá-la, desprezar ela sendo senhora. Isso era uma questão de vida ou morte, porque um escravo que ofendia o seu senhor ou desprezava o seu senhor, ele era sujeito à morte. É muito sério isso aqui. Então, Sara começou a pedir a Abraão que mandasse Agar embora. Com medo da ira de Sara, Agar fugiu para o deserto. Essa foi a primeira saída de Agar do meio do povo de Abraão. Foi a primeira saída. Isso está em Gênesis 16, versículo 4 e 6. Sendo que quando Sara fugiu, quando Agar fugiu, Agar estava grávida, ainda Agar estava grávida, não tinha Ismael ainda. Ela fugiu. E no deserto o anjo do Senhor visitou Agar ao lado de uma fonte e lhe deu instrução para voltar à casa de Abraão. Além disso, ela também escutou que teria uma descendência muito numerosa. Isso está em Gênesis 16, versículos 7 e 13. Ao regressar para junto de Sara, Agar finalmente deu à luz a Ismael. Então, a primeira saída de Agar, ela estava grávida. Tá certo? Ela estava grávida. Ela ainda não tinha tido Ismael. Ela ainda estava grávida. E Deus foi até o deserto e esteve com ela ali perto de uma fonte. Olha só, Agar já tinha uma experiência no deserto. Grave isso. Agar já tinha uma experiência no deserto. Então Deus esteve ali com ela e disse: olha, volte, que eu te prometo que vou fazer do teu filho uma grande nação. Bom, mais tarde, o filho prometido pelo Senhor a Abraão nasceu. Quando Isaac foi desmamado, Ismael zombou dele, e Sara exigiu que Abraão tomasse uma providência, mandando Ismael e Agar embora. Olha só, aí é a segunda saída de Agar, uma saída definitiva. Depois que Sara ficou grávida e teve Isaac,
Logo assim que Isaac é desmamado, Ismael começa a zombar dele. E Sara viu que ali estava acontecendo um grande problema. Isso está lá em Gênesis 21, 9 e 10, tá? Gênesis 21, versículo 9 e 10. Então, ela começou a ver que estava dando um grande problema, poderia ter um grande problema no futuro. Então, pediu que Abraão mandasse Agar embora. Essa é a saída definitiva de Agar. Nitidamente, Abraão ficou relutante, claro, ele ficou triste com aquela situação. Talvez pelo fato de que os costumes proibia expressamente esse tipo de ação. Ou seja, o caso a esposa verdadeira viesse a conceber um filho, após o nascimento do filho, da serva, o chefe da família deveria cuidar dos dois, tá certo? Dos dois. Então, olha só a situação de Abraão. Abraão era um homem muito correto, muito fiel às tradições, às leis, e ele sabia que pela lei ele não poderia mandar Agar embora e dispensar o filho, ele tinha que cuidar dos dois. No entanto, Abraão busca Deus, e o próprio Deus ordenou que Abraão agisse contra o costume da época. Preste bem atenção, não contra a lei de Deus, contra os costumes da época, costumes. Contra costume nós podemos agir. E o introduziu sobre o destino de Israel. Em Gênesis 21, isso está em Gênesis 21, 12 e 13. Assim Agar e Ismael foram despedidos da casa de Abraão com um pouco de pão, olha só, e um odre de água. Então eu vou até enfatizar mais. Foi expulsa. Agar foi expulsa do clã de Abraão. E Abraão pegou um odre de água e um pão para que ela atravessasse o deserto. Olha só. Sabendo que não iria dar. No deserto, a mãe e o filho se viram numa situação difícil quando ficaram sem água. Porque o que Abraão deu, na verdade, não daria para Agar atravessar o deserto. Não daria. Então Agar chega no meio do deserto e acaba a água e o pão. Então elas, Agar e Ismael se vê numa situação muito difícil. Muito difícil. E ela não tinha mais como voltar, porque a distância era muito grande, e não tinha como continuar, porque também a distância era grande. E ela já estava exausta e cansada, porque no deserto, sem água e sem comida, a pessoa não aguenta. Um deserto onde de dia tem um calor de 50 graus e à noite um frio de mais de 50 graus, quer dizer, não tem como a pessoa suportar. É vento, é areia, bom, enfim, ela estava exausta. Ela já estava exausta. E Agar chegou a colocar Ismael debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Isso está lá em Gênesis 21, 15. Uma distância de um tiro de um arco. Quer dizer, Agar não queria nem ouvir o choro do menino e nem vê-lo morrer. Porque ela sabia que chegou ao fim. Para Agar chegou ao fim. Ali era a morte. Não tinha mais para onde ir. Mas Agar tinha uma promessa. Agar tinha uma promessa de Deus. Lembra? Na primeira vez que ela fugiu e foi para o deserto, ela encontrou água. Então Agar tinha experiência no deserto. Agar tinha uma experiência no deserto. Agar sabia se virar no deserto. Mas por causa da situação, por causa da aflição, da angústia que Agar estava passando pela luta, ela esqueceu dessas táticas, né? Desses ensinamentos que ela tinha de viver no deserto e se desesperou, porque só viu a morte, ela só pensava em morte. E assim são as pessoas que quando chega uma luta sobre ela, que elas não estão preparadas para aquela luta, porque Agar não estava preparada para ser mandada embora. Foi pega de surpresa. E por causa disso, ela perdeu todo o talento que ela tinha de viver no deserto. Porque lá na primeira fuga de Agar, e ela planejou essa fuga,
ela encontrou água. Deus achou ela perto de uma fonte. E agora Agar estava perdida. Perdida. Agar não sabia se defender, porque os problemas cansaram Agar, fatigaram Agar, tiraram a visão de Agar. E Deus se apresenta a Agar, tá certo? E diz para ela: Agar, eu ouvi o choro do teu filho. E disse para Agar: não temas. A primeira palavra de Deus para Agar foi: não temas. A ordem: não temas. Deus mandou ela se erguer e abrir os olhos e ver do lado dela uma fonte de água. Então, olha só o que essa história nos ensina. Desculpa. O que essa história nos ensina? A fonte estava ali, mas por Agar ter pedido a visão, aí eu vou aqui introduzir nessa história um ódio, uma mágoa que Agar estava trazendo de Sara e de Abraão, fez com que ela perdesse a visão. Uma pessoa que não perdoa, que carrega ódio do passado, que carrega tristeza do passado, que carrega angústia do passado, uma decepção do passado, ela não consegue ver no futuro uma realização de vida abundante. Ela não consegue ver no futuro uma vida abençoada. Você vê que por Agar estar daquela forma, ela não conseguiu ver do lado dela a fonte. E ia botar a perdição ou lançar fora todos os seus sonhos, porque Ismael era o sonho de Agar. Agar estava tão revoltada que ela esqueceu da promessa que Deus fez a ela. Ela esqueceu. Agar, meu irmão, minha irmã, tinha uma promessa. Ismael tinha uma promessa. O próprio Deus fez. Mas ela esqueceu. Porque o que vivia dentro dela era o ódio. O que vivia dentro dela era a mágoa, o ressentimento, a dor do abandono, da rejeição. O que estava dentro dela era isso. Está entendendo, sim ou não? E por causa disso, ela esqueceu da promessa. Por causa disso, ela esqueceu que Deus fez uma promessa a ela. E essa promessa é que ela seria, o filho dela e ela seria abençoados. Seriam grandes. Então Agar, por estar presa no passado, esqueceu da promessa do futuro. Talvez, meu irmão, minha irmã, seja o teu caso. Talvez você esteja preocupada com o passado, está deixando de viver o seu presente e o seu futuro. E Deus tem algo muito mais para te dar. Então não deixa que essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, essas coisas que você sofreu no passado, venha destruir o seu futuro que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para você, uma vida e uma vida com abundância. Amém? Deus tem algo para você tremendo, mas você precisa liberar o perdão no seu coração. Você precisa de limpar o seu coração. Aí eu cito aqui Mateus capítulo 5, versículo 8, onde diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, se você quer ver as promessas de Deus, a grandeza de Deus na sua vida, você tem que liberar o perdão no seu coração. Amém? Você tem que deixar as coisas que ficaram para trás. Tem pessoas que ficam presas a uma empresa que eles perderam e deixam de abrir 10, 20 na frente. Tem pessoas que deixam de viver uma vida abençoada, uma vida regalada de bênção, porque elas ficam presas àquilo que elas perderam lá atrás.
Tem pessoas que não são felizes nos seus casamentos aqui na frente porque lá atrás foi decepcionada, foi entristecida, foi magoada por uma pessoa e ela carrega isso como um fardo pro resto da vida e deixa de viver um relacionamento aqui na frente abençoado. Tem pessoas que são enfermas porque não conseguem se libertar de um ódio. E aí ela passa a ter um câncer, passa a ter uma AIDS, passa a ter os ossos doentes, o sangue doente, uma diabetes, porque são pessoas rancorosas, porque lá no passado ela sofreu uma agressão e ela não consegue perdoar. Como o caso de uma senhora que eu atendi e ela estava enferma e eu atendi ela, disse: o Senhor Jesus pode te curar hoje. E eu, sem conhecer aquela senhora, disse para ela o seguinte: mas para que isso aconteça, você tem que liberar o perdão no seu coração. Imediatamente aquela mulher, ela me interrompeu com uma palavra forte, dura, e disse: não, bispo, isso não, eu nunca vou perdoar o meu pai. Aí eu disse: ué, a senhora está com quase 80 anos, seu pai já é morto. Ela disse: mas nunca vou perdoar o meu pai. Eu disse: senhora, mas agora esse perdão, para ele não serve de nada, mas para a senhora trará a presença de Deus na sua vida, aleluia, e fará com que a senhora será curada e salva. Pois ela virou as costas, meu irmão, minha irmã, e foi embora. Tem pessoas que são assim. Elas preferem ir para o inferno, viver uma vida desgraçada, do que liberar um perdão para que a vida dela venha a ser transformada. Agar, quando Deus se apresentou a ela e falou com Agar, Agar perdoou. E com isso ela continuou a sua caminhada. E a Bíblia diz que Deus abençoou Ismael tremendamente. E Deus hoje, meu irmão, minha irmã, quer te abençoar. Quer fazer da sua vida uma vida abençoada. Quer fazer da sua vida uma vida de bênção. Mas Ele precisa encontrar no seu coração o perdão. Ele precisa encontrar no seu coração o perdão. Você quer ser grande? Você quer ser conhecida? Ser conhecido como uma pessoa abençoada, que Deus atua na sua vida? Então perdoe. Porque Deus providenciou uma saída daquela situação para Agar. E mais uma vez a escrava de Sara escutou a promessa acerca do futuro do seu filho. Está lá em Gênesis 21, 19. Assim Ismael cresceu em Parã, a nordeste da Palestina, né? e do Sinai. E se tornou um habilidoso caçador com arco e flecha. E Agar buscou para ele uma esposa egípcia. Bom, se cumpriu as promessas. Se cumpriu as promessas. Amém? E para que se cumpra as promessas na sua vida, você também tem que perdoar. Deixar o passado para trás. Deixar o que passou para trás. E seguir o seu caminho de bênção. Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. E que esse estudo venha ter tido espaço no seu coração para mudar a sua vida. Porque Deus encontrou espaço no coração de Agar. E por isso as promessas aconteceram na vida dela. Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.